Bom, então vamos lá, vamos começar. Combinamos hoje, então, de fazer a nossa aula de programa de saúde, tá? Então, há 4 semanas atrás, desde o início de junho, o tio Gilbert estava postando na plataforma um texto relacionado à matéria de programa de saúde, porque a matéria de programa de saúde não tem no nosso livro. Então, a gente tem sempre que copiar no caderno. Aí, a matéria do segundo bimestre de programa de saúde, o assunto era problemas e doenças da boca. Tia, Não é no livro, não. Estão perguntando aí que página que é. Não é no livro. tia, Fala, Richard. eu só achei um texto, os outros eu não consegui achar. É um texto só que ele está dividido em 3 partes. Eu coloquei assim em cima do cabeçalho, estava lá, problemas e doenças da boca, parte um. Aí vocês tinham que copiar a parte um. Aí na semana seguinte, eu coloquei a mesma coisa, problemas e doenças da boca, parte 2, que era a continuação. Aí depois, na terceira semana, que foi na semana do dia 17, coloquei problemas e doenças da boca, parte 3. E na semana passada, foi um exercício sobre esse texto, tá? Então, quem não conseguiu achar tudo, vai voltar lá na plataforma, tá? E vai procurar. Vou colocar as datas aqui no chat para vocês procurarem lá. É, o primeiro texto foi dia 3/6, na semana do dia 3/6. O segundo foi na semana do dia 10/6. O terceiro foi na semana do dia 17. Só vocês procurarem lá. E o exercício foi na semana passada, dia 24/6. Então, vocês vão ter que ir na plataforma e procurar essas datas e aonde está o texto de programa de saúde, tá? Quem ainda não conseguiu achar, que eu estou há 4 semanas falando para vocês irem lá na plataforma procurar, porque a gente ia fazer a aula hoje, tá? Então, não tem no livro essa matéria, vocês vão ter que ir lá na plataforma, primeiro copiar o texto todo, achar as 3 partes do texto, as semanas que eu coloquei aí. Quando terminar de copiar as 3 partes do texto, vocês vão copiar o exercício de fixação. É o número 1 e o número 2, o exercício, tá? Então, nós vamos comentar hoje, quem tem aí vai participar comigo. Nós vamos comentar esse texto. Quem ainda não tem, vai prestar atenção para quando copiar o texto, lembrar do que a gente falou, tá? E aí, quando a gente terminar de comentar, a gente vai corrigir o exercício que eu coloquei na semana passada. Essa matéria vocês vão estudar para a prova. Ela está lá na prova. Então, tem que ter essa matéria. Quem ainda não copiou, tem que pegar na plataforma, porque senão não vai conseguir fazer a questão da prova, Tia, é que tá? lá no trabalho do meu pai tem uma impressora, eu vou pedir ele. Tá, quem tiver como imprimir, pode imprimir também e cola no caderno, tá? Que Professor, tá digitado. Agora, quem não tiver como imprimir, coloca na tela do computador, na tela do celular e vai copiando no caderno. Também não tem problema. professor, Tia, eu, já que eu não consegui, não deu pra mim poder imprimir, eu posso colocar a resposta aqui depois quando eu for imprimir? Que eu vou pra isso. casa daqui, eu acho que sexta-feira. Aí quando Tá chegar em casa lá em bom. casa da professora, eu posso imprimir lá? Aí eu coloco Pode, no caderno. pode sim, Ô, tia, tá? é uma de pergunta? Oi? São perguntas?
O exercício são perguntas. Então O eu achei. número 2 é um desenho, que eu vou mostrar a vocês também que desenho é esse hoje, tá? O número 1 é da letra A até a letra F, e o número 2 é um desenho para a gente nomear as partes do dente, já que a gente está falando de problemas e doenças da boca, tá? Bom, então vamos começar. Quem tem o texto do Eu acho exercício, que esse daí eu já copiei. Eu acho que eu já copiei esse daí. Tia, eu sei que eu já imprimi uma folha desse. e aonde está? Aí eu não sei. Eu fiz tudo que eu procurei aqui agora. Aí eu já copiei já. Tá. Deve também. Então, quem fez, então, vai me ajudar aí a ajudar os colegas que não têm, tá? Vão participar comigo para eles prestarem atenção. E aí, quando eles copiarem o deles, vão lembrar. 2 e 3. Ok, então. Vamos lá, então. Bom, Tia, então, eu fiz a atividade. não fez a atividade? Acho que eu não fiz isso. Tá, vamos começar e aí vocês vão, conforme eu vou falando, vocês vão vendo se vocês têm ou não, tá? Que vocês estão na dúvida se tem ou não. Então vamos comentando alguns assuntos. Mesmo quem não tem o texto consegue participar de alguma forma, porque é um assunto que a gente conhece, tá? Não precisa ficar preocupado, não. Então, nesse bimestre, nós estamos trabalhando com problemas e doenças da boca. Alguns. Oi, Ana. Tia, Oi, fala. parte 1, parte 2. E parte 3. Eu só copiei parte 1 e parte 2. Que Então, tem um. falava de gente vítima, problemas de doença na boca, gente vítima. Ô, tia, eu Então, mandei print o do que seu você está mandou no faltando uma chat. parte. Eu tirei print do que você mandou no chat. Oi? Não entendi, Richard. Eu tirei print do que você botou no chat. Isso, aí você confere lá na plataforma, tá? Tia, o meu Oi. falta do dia 24. O do dia 24 é o exercício da Então, semana. falta. Você não tem? Não, eu só copiei Então, parte 1 e parte quando 2. acabar a aula, você vai na plataforma, lá naquela orelhinha de atividades, aí você vai procurar a semana do dia 22, se eu não me engano, 22, hoje é quarta, 22, 23, 24, isso. Você procura lá na semana do dia 22 ou 23, vai estar lá identificada a semana, aí vai estar escrito atividade de programa de saúde. Aí você clica ali e vai abrir o exercício, tá? Bom, então, alguns problemas e algumas doenças da boca, vocês já ouviram falar ou até já tiveram, tá? Tem alguns problemas e algumas doenças que são comuns aparecer ao longo da nossa vida, tá? Da gente ter esses probleminhas ao longo da nossa vida. Só que, como se trata da boca, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Na nossa boca, a gente sabe que existem algumas bactérias ali. Então, a gente tem sempre que manter, né, na verdade, uma higiene bucal boa, tá? Para que essas bactérias elas não atrapalhem o desenvolvimento dos nossos dentes, da nossa gengiva, né? Então, o primeiro passo importante para a gente ter uma saúde bucal é a higiene, tá? Aí o texto, ele vai falar de alguns probleminhas que podem aparecer por conta dessa falta de higiene bucal. Uma delas, que é muito comum, é a cárie, né? Principalmente em crianças. Quando a gente fica com uma certa idade, já na fase adulta,
a gente já não tem tanto, não, porque a gente já tem uma higiene bucal um pouco melhor e a gente já não come tanto doce, então acaba é, não, os adultos não tendo tanto problema assim. Mas quando é criança, como a gente ainda está aprendendo a fazer essa higiene bucal, muitas das crianças acabam tendo esse problema, né? Que é chamado de cárie, por conta de comer o doce, não ter uma escovação adequada depois, né? Então, a cárie, de todos os problemas que a gente vai comentar, ela, se não cuidada, ela pode ser um problema Tia, grave e é um problema muito conhecido. tia, Fala, eu imprimi agora. imprimiu? Imprimi. Então guarda aí com você que a gente vai usar daqui a pouquinho. Bom, outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado, né, é com a nossa alimentação. Quando a gente tem uma alimentação nutritiva, quando a gente só não come besteira e evita comer muito doce, a nossa saúde bucal ela também fica melhor. Os nossos dentes eles ficam mais fortes, mais saudáveis, tá? O açúcar, quando a gente ingere muito açúcar, pode prejudicar essa formação dos nossos dentes e a qualidade dos nossos dentes. Então, o texto também fala sobre isso, tá? Sobre essa importância da gente ter uma alimentação saudável, de ter uma higiene adequada e de ter uma alimentação saudável. O terceiro item importante desse texto, que o texto aborda para a gente, é com relação à visita ao dentista, né? O dentista é o profissional, né, responsável pelo cuidado dos nossos dentes. Então, pelo menos uma vez por ano, a gente deve visitar o dentista para ver se está tudo bem, mesmo que a gente não sinta nada, tá? Porque às vezes não pode, às vezes a gente não sente, o dente não dói, mas a gente já pode estar com alguma cárie pequenininha que ainda não está dando sinal de dor, e aí o dentista ele consegue identificar se está tudo bem ou se a gente precisa de algum cuidado. O ideal é ir de 6 em 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano. Mas quem não consegue ir 2 vezes por ano, aí pelo menos uma vez por ano tem que ir, tá? Por isso que lá na nossa escola, pelo menos uma vez por ano, a tia Jaqueline costuma ir lá na escola para passar o flúor, né? Que o flúor é uma maneira de proteger e de deixar saudável o dente, tá? Então, pelo menos uma vez por ano ela aparece por lá. Aí tem aquela quantidade de alunos que fazem o flúor, né? Porque é um método que ajuda a gente a cuidar do nosso dente, além da escovação e além dessa alimentação nutritiva, tá? Então, a primeira parte do texto falava mais sobre isso. Fala, Ana Clara. Eu já fiz florimetria. Sim, quase todo mundo já fez, né? Todo mundo gosta bastante dela, porque ela conta historinha, ela faz teatrinho, ela faz brincadeira, né? Quando passa o flúor, a gente ganha a escovinha nova, então todo mundo gosta de, quando ela vai, né, de fazer o flúor, né, de participar, exatamente. E é bom, né, porque aí a gente brinca, a gente se distrai, a gente aprende e ao mesmo tempo está cuidando do dente, né? Bom, aí ele começa, na segunda parte do texto, ele começa a falar sobre alguns probleminhas que podem ocorrer, tá? E aí, a primeira doença que o texto comenta é sobre a dor de dente mesmo, tá? Quando a gente sente essa dor de dente, né? Então, a dor de dente, ela pode ser provocada por uma série de situações.
Pode ser uma cárie, pode ser uma gengiva inflamada, pode ser por vários motivos. Alguém já teve alguma vez dor de dente? Já sentiu dor de dente? Não. Eu tenho sensibilidade no dente. Toda vez que a gente encosta Meu nele, Deus. ele começa a arder, eu não consigo falar, que dói. Algumas pessoas têm essa característica de ter a sensibilidade no dente. Toda vez que come alguma coisa muito gelada ou então alguma coisa muito quente, o dente, como é sensível a essas temperaturas, né? Ou muito alta ou muito Eu já tive dor baixa. de dente, tia. Oi, Já Nathalie. tive dor de dente. Sempre que eu como sorvete, meu dente dói. Então, mas aí essa não é considerada uma dor, e sim uma sensibilidade. O seu dente é tão sensível que quando a temperatura baixa bate nele, né? Quando o frio do sorvete ou do picolé bate nele, ele sente algo estranho. Então, isso não é considerado dor, tá? É só uma sensibilidade, que aos poucos isso vai melhorando. Existe até umas pastas de dente que são próprias para a sensibilidade do dente. E aí melhora bastante quem tem problema com isso. Eu Mas uso muito esse dor de dente mesmo é aquela dor provocada por uma cárie ou por uma inflamação, que aí a gente Tipo aquela não dor insuportável. isso, que dizem que é uma das piores dores que tem. É a dor de dente e a dor de ouvido, tá? Então, graças a Deus, se ninguém teve, que bom. Fala aí. Oi? Só dor de ouvido que eu já tive, né? Várias vezes. Então, já tive. a Eu dor de tenho ouvido dor de dói ouvido por causa bastante. que eu tenho rinite. Aí o catarro vai pra lá. Isso. Quem tem problema respiratório tem muita dor de ouvido, né? Porque Teve a uma época que secreção vai toda para lá. E é uma dor bem forte, né? Tia, eu nunca meu tive. ouvido não, professor. Porque eu fiz besteira no meu ouvido. Eu fui limpar com cotonete, eu dei com cotonete no sofá, aí o negócio afundou no meu ouvido. Eu fiquei acho que 2 dias com o ouvido ardendo. Tem que tomar cuidado, Comer. Consegui tá? nem comer. Tem que tomar cuidado. A dor de dente, ela é bem parecida com a dor de ouvido. E quando se tem a dor de dente, geralmente a gente tem a impressão que também estamos com dor de ouvido, porque é muito próximo, né? O dente do ouvido. Então parece que a cabeça toda está doendo, tá? Eu tenho mais dor de ouvido. Dor de ouvido, né? Que bom que ainda não É. teve a de dente, porque são as duas piores dores, a dor de ouvido e a dor de dente. Como já eu tive nunca dor de tive dor de dente, como eu nunca tive, então pra mim a dor de ouvido é pior. É a pior, exatamente. Quando eu tive pressão no ouvido, parecia que até minha boca tava doendo. Isso, porque tem ligação com a cabeça toda, é bem E às complicado. vezes eu tenho dor de ouvido quando eu vou viajar, quando o avião tá descendo, aí dá Sim, aquela pressão. a pressão, isso aí. Isso mesmo. Eu já tive dor no ouvido. Tia, Oi, eu tenho dor de ouvido quando eu vou viajar, sabe? Quando vai lá pra cima, dá aquela pressão isso, também. isso mesmo. Ô, tia, Olha, minha dor de ouvido às vezes é por conta do fone, daqueles fonezinhos pequenininho, que às Sim, vezes eu tenho mania de botar, sendo que eu tenho um fone grande como o Davi tá usando. ô, tia, Aí eu tenho problema de colocar esse fone, aí eu acabo que eu fico com dor de ouvido. entendi. tia, Fala, Rita. eu nunca tive dor de ouvido. Não? Que bom, então. Mas vamos voltar para os dentes, então. Aí a segunda doença que o texto comenta é a gengivite, tá? A gengivite, ela é uma doença causada na gengiva, é uma inflamação que dá na gengiva. E aí, um sinal da gente perceber se a gente está com essa gengiva inflamada ou não, é que toda vez que a gente escova o dente, a gente vai ter um sangramento. Então, se a gente escovar o dente todo dia e todo dia sangrar,
a gente tem que procurar um dentista para ele analisar a nossa gengiva e ver se a gente pode estar com a gengivite ou não. Meu pai tem gengivite. Geralmente, quando a gente está com a gengivite, a gengiva ela fica bem vermelha, que ela fica inflamada. E Ô, aí, professora, come alguma coisa ou quando escova o dente, vai ter esse sangramento. Pode falar. professora, então, minha avó e minha mãe têm gengivite, sangra muito quando escova o Isso. dente. É muito comum também aparecer quando as mulheres estão Aí grávidas. Na ela usou uma gravidez, pasta que melhorou, tia. é, É Centogene, tem tratamento para isso. Existe ela fez o tratamento, ela fez. Isso. Existe uns enxaguantes, né? O enxaguante bucal. Tem um enxaguante bucal que é só para deixar o hálito mais fresco, mas também tem enxaguante bucal que serve para gengivite, que é como se fosse um medicamento. Então, se a pessoa tiver, o dentista passa para essa pessoa, tá? Fala, Yasmin. Eu acho que eu tenho isso, mas é porque eu tive uma época que meu dente estava nascendo, só que eu não consegui, o outro não tava mole. Aí ele nasceu, tipo, não foi por cima, porque eu consegui tirar a tempo o dente, mas foi quase por cima. Então não sei se é por causa que eu tenho disso ou não. Mas tipo, Pode ter sido o por dente. conta disso, sim. Porque aí força a gengiva, então, em vez de um, né, o lugar de um dente, estavam com dois, pode ocorrer isso também. Mas aí não é gengivite, não é considerado gengivite, não, porque aí é só naquele local onde está aquele dente, Aí tá? eu tenho que ir no dentista porque eu também tenho que ir no dentista porque eu tenho que colocar aparelho, mas eu também tenho que ir no dentista para isso. Faz um bom tempo que eu não vou no dentista. Aham. Então, aí agora vocês já sabem, quando vocês perceberem que já está muito tempo sem ir no dentista, lembra a mamãe e o papai, olha, já passou um ano, preciso ir ao dentista, porque às vezes a gente esquece. Então, Mas não dá pra se a gente perceber que está muito tempo já sem ir, aí é bom lembrar o papai, a mamãe, a vovó, o tio, quem for o responsável, para levar, pelo menos uma vez por ano, para evitar que apareçam esses problemas que a gente vai estudar hoje, mas tá? não dá nem pra ir por causa da quarentena. Pois é, essa quarentena está atrapalhando um pouco, né? Eu costumo sempre ir nas férias, eu vou em janeiro e vou em julho. Aí levo minha filha também, em janeiro e julho. Eu Eu fui acho que janeiro eu fui. Aí ela foi e colocou lá no meu cartãozinho, ó, volta em julho. na Mas eu dentista. acho que em julho eu não vou voltar, porque hoje já estamos em julho e a gente não está podendo sair muito de casa, né? E a minha dentista não é aqui, é lá no Morro do Gonçalo. Aí eu acho que em julho não vai dar para eu ir. Vou esperar passar um pouco isso para depois ir. Mas como eu fui em Tia, janeiro, aí não tem problema. Fala. meu dentista é lá em Niterói. O meu é perto da prefeitura de São Gonçalo, não é muito longe, não. É pertinho. Fala, O meu Nath. é lá no Rio Grande do Sul. Professora, Oi, fala, pode falar. eu fui ontem na dentista. Foi É em São ontem? Gonçalo. É em São Gonçalo. Aí Eu tava uso tudo aparelho, bem? então eu troquei a borrachinha. Ah, sim. Entendi. Eu sou lá no ortodôncio, não sei onde fica esse negócio não, mas é lá perto do McDonald's. Então toda vez que eu sair lá, eu ia comer no McDonald's. Ah, Tia, tá. Oi. eu usava aparelho. Ah, usava aparelho? Uhum. Aí quem usa aparelho, aí o cuidado tem que ser redobrado, né? Porque a gente tem aqueles ferrinhos, né? Todo no dente, então costuma grudar muito alimento ali, restos de alimento ali. Tia, Aí na hora ainda de... bem que eu coloquei um móvel. Ah, você colocou o móvel? O móvel é um pouquinho melhor, porque aí dá para tirar na hora de comer, não suja o dente. Aí escova Não normalmente. é Agora igual tem... de nata ali.
Aham. Quem usa o fixo, aí já tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de escovar o dente. Porque tem que Hoje eu também coloquei o de fora, bem já. O escovadinho. de queijo. Aham. Muito ruim, tá? Bom, então vamos continuar. Aí, depois da gengivite, o livro apresenta para a gente mais duas doenças. A ferida no canto da boca, que dá uma feridinha aqui, no cantinho da boca, por conta da boca ficar ressecada, né? Aí ela racha e pode dar uma feridinha no canto da boca. Geralmente, isso é dado por conta da desnutrição. Quando a criança ela não se alimenta bem ou não tem o que comer, né? Fica dias sem comer, que a gente sabe que algumas crianças passam por isso, não é o caso da gente, né? Mas algumas crianças não têm o que comer. Então, quando ela tem sinais de desnutrição, ela pode apresentar essas feridinhas no canto da boca, tá? É um sinal de que ela não tem uma alimentação adequada. O outro problema é a camada branca na língua. Isso geralmente se dá também muito em criança, tá? Mas assim, não é nada muito grave, não. Vai sumir com o tempo. Aí o que que acontece? A língua da pessoa, da criança, fica toda branquinha. Fica igual uma camada branca mesmo. Pode ser branca ou pode ser um pouco amarelada, tá? Pode dar no céu da boca também, tá? Pode atingir a língua e o céu da boca, mas não é nada grave, tá? São coisas que acontecem mesmo quando a criança é pequenininha, tá? Depois aparece mais duas doenças, que essas sim eu acho que vocês já ouviram falar, e a última, de repente, até já tenha tido, que são as aftas. Alguém já teve afta? Sim. Eu. Eu Sinal tenho uma é coisa muito. chamada alergia a abacaxi. Toda vez que eu como abacaxi, eu fico com umas 2 ou 3 aftas na boca. Eu também. Então, Eu o já que que tive eu Eu também. faço? também. Agora que eu sei que eu não posso comer abacaxi, eu fico com muita afta, eu evito. Por quê? Eu, quando tenho afta, geralmente ela desaparece entre 4 e 5 dias, mas a minha, ela fica mais de uma semana. Então, como eu já percebi isso e sei que alguns alimentos me dão essa afta, eu evito de comer. Então, o abacaxi, para mim, é certeiro. Se eu comer o abacaxi, eu tomar suco de abacaxi, vai me dar um monte de afta. Aí, o que que eu faço? Evito. Eu quase não como. Por quê? Porque eu lembro que eu vou ficar com a afta por mais de uma semana, então eu prefiro não comer, tá? Então, a afta é um problema muito comum, todo mundo já teve. Algumas pessoas não sofrem tanto, outras pessoas já sofrem um pouquinho mais. Eu sofro bastante, porque a minha, quando estoura, ela fica grandona, tá? Nós não estamos no livro, não. Tia. Estamos em programa de saúde, estamos discutindo a matéria de programa de saúde que está no caderno. Fala, Nathalie. Quando eu tenho afta, eu sofro muito. Eu também. Quem usa aparelho geralmente costuma ter bastante afta, porque o Eu tenho próprio, aparelho, então o eu próprio sofro muito. aqueles quadradinhos, né, do aparelho, ele agarra na pelezinha e acaba acarretando a afta, né? Eu já tenho Então, até machucado já aqui na boca já. isso. E aí, com o Minha mãe tempo, vai faz dar Gilone. tanta que você vai até acostumar. Porque quem usa aparelho já até acostuma com esses machucadinhos Eu provocados tô pelo até aparelho, acostumada já. né? Conforme vai se passando o tempo, vai acostumando. É, Bom, e a última doença é o sapinho. Esse é muito comum em criança pequenininha, em bebê, tá? Por isso que a mãe da gente fala assim: ah, não beija muito no rostinho dele, não. Porque às vezes a gente vê um bebê fofinho, né?
E aí a gente quer apertar, a gente quer beijar, e aí acaba beijando no rostinho do bebê, e às vezes pode pegar um pouquinho na boquinha. E eles são muito sensíveis. E aí dá esse problema, que é chamado de sapinho. Fica um monte de manchinha branca, parece um leitinho, um restinho de leite, só que fica na língua do bebezinho todo. E também quando ele, por exemplo, se ele deixar alguma coisa cair no chão, aí coloca na boca. Por isso que a gente lava tudo que cai no chão do bebê, a gente na mesma hora a gente lava para evitar que tenha contato com bactérias, né, com fungos, para evitar essas doenças. Mas em recém-nascido é muito comum, até ele criar uma resistência, né? Ele pode ter o sapinho, a gente chama de sapinho, mas é uma camadazinha branca também que dá na língua do bebê, tá? Quando o bebê ele também toma bastante remédio, bastante antibiótico, assim, pode também causar o sapinho. O sapinho também pode ser causado por excesso de antibiótico, tá? Bom, essas foram as doenças que apareceram no texto. Então, quem não conseguiu copiar tudo ou quem não conseguiu copiar nada, é sobre essa matéria que vocês vão copiar, tá? Aí, no final do texto, vocês vão ver que vão aparecer, no final do texto, esse desenho aqui. Vê se vocês estão conseguindo visualizar. O desenho de um dente, tá? Aí vocês vão tentar desenhar no caderno esse dente, tá? Não é difícil, não. E aí, nós temos nesse dente algumas partes importantes, ó. Essa parte branca aqui de cima, ó, que tá por cima da gengiva, que é o que aparece dentro da nossa boca, a parte do dente, é chamado de coroa. Essa parte que fica para fora da gengiva. Então, toda essa parte é coroa. A parte que fica dentro da gengiva é a raiz. Só que o dente só vai ter a raiz se ele já for um dente permanente, não, se não for o de leite. Se for dente de leite, ele só vai ter até essa parte aqui. Essa parte de baixo ele não vai ter. Só quando cair o dente de leite é que quando nascer o outro, é que o outro nasce já com essa parte aqui da raiz, tá? Aí depois nós temos as partes do dente. Aqui são as duas estruturas que ele tem, coroa e raiz. A gente tem, ó, aqui nessa parte branca, que é o brilho do dente. O brilho do dente é chamado de esmalte. Essa parte branca que tem é chamada de dentina. Então, dente, dentina, tá? Essa partezinha aqui do meio do dente é chamada de polpa. E aqui, ó, é a parte do osso, tá por fora. Quase não dá para ver. Que é essa parte aqui da nossa mandíbula, né? Essa parte aqui do maxilar, tá? Então, esse desenho, ele tá lá também. Ô tia, Oi. seu áudio do nada para e só depois para. Ah, é? Ih, meu Deus, quando começa assim, não é um bom sinal, não. Então, vou repetir, tá? Vamos lá. Nós temos lá na plataforma, no final do texto, esse desenho. É porque eu estava mostrando o desenho a vocês, aí eu não estava vendo o meu áudio ali, se estava saindo ou não. Então, no final do texto vai ter esse desenho. Vocês vão copiar esse desenho. O que vocês precisam saber desse desenho? Primeiro, que essa parte aqui
branquinha? É a coroa. A coroa é essa parte do dente que aparece para a gente na boca, que a gente consegue ver. Toda essa parte branquinha é a coroa. Então, está mostrando aqui. A parte da gengiva para baixo, que não dá para a gente ver, essa parte aqui não dá para a gente ver, tá? É a raiz. Só que aí eu falei que essa parte da raiz, só o dente só vai ter se for um dente permanente. Se for um dente de leite, não tem essa parte aqui. Só vai ser até aqui. Então, essas são as duas estruturas do dente. Aí, nós temos aqui como que ele é por fora e por dentro. Por fora, a gente tem o brilho do dente, né? O nosso dente, ele é brilhoso, ele tem um brilho especial. O nome desse brilho é esmalte. Essa parte branca que a gente consegue ver, ela é chamada de dentina, tá? Depois, ó, essa parte do meio, essa parte de dentro do meio, não dá para a gente olhar. Se a gente for no espelho ver o dente, a gente não consegue ver essa parte, porque essa parte está por dentro do dente, tá? É chamada de polpa. E depois tem a gengiva e aqui a parte do osso, que é do maxilar e da mandíbula, tá? Se a cárie afetar a dentina e chegar na polpa, aí a gente tá com um sério problema, tá? Enquanto a cárie estiver só aqui na dentina, a gente consegue fazer uma obturação e resolver o problema. Agora, se atingir a polpa, aí o nosso dente ele já está com um sério problema. A gente não consegue mais. Tia, seu áudio parou de novo. Uhum. Alguém tá Parou de ouvindo novo. aqui? Para mim aqui agora eu tô vendo bem. Vamos ver se melhora. Bom, então agora nós vamos conferir as respostas do exercício. Quem não tem, vai fazer Bugou de novo, tia. da semana passada, vai copiar e depois vai assistir esse finalzinho do vídeo para copiar as respostas, para corrigir as respostas. Não precisa ver o vídeo inteiro, tá? Assiste só esse finalzinho da correção para vocês conferirem a resposta, se tá certo. Tá bom? Professora, pode fazer xerox? Pode, se você tiver como fazer, pode. Tá. Mas se não tiver, vai pelo celular Professora, mesmo. mostra o dente de novo. Oi, não entendi, Josias. Mostrar a foto do dente. Ah, mostrar de novo? Essa foto tá lá na plataforma. É que aqui eu imprimi para mostrar a vocês na aula. Mas lá no final do texto tem essa foto. Eu coloquei para vocês lá. Tá? Tá. Aí, o que vocês vão fazer? Vai ter uma questão aqui do exercício que vocês vão ter que desenhar esse dente. E aí, o que eu aconselho a vocês? A treinar esse desenho, porque na prova vocês vão ter que desenhar também. Tá? Então, quem não é muito bom em desenho, vai treinando como faz. Tia, ele é tipo uma calça. É isso, parece. É, isso mesmo. Tá? Não precisa ficar perfeito, igualzinho do texto, não. Pode ser do jeito de vocês que eu vou conseguir entender. Mas vão treinando, porque na prova tem uma parte. Professora, Tia, Tem que escrever as partes também? Vai ter que escrever as partes também, Vocês vão ter que estudar as partes também. Tá bom? Então, vamos corrigir o dever. Bom, no número 1 era para responder, tá? Aí a questão A estava assim, ó. O que devemos fazer
em caso de dor de dente e abscessos? Quem conseguiu fazer essa? Eu, Pode falar, Eu. né? na dor de dente, eu coloquei assim: limpar bem o buraco do dente. Agora, no abscessos, retirando os restos de comida e bochechar com água morna e sal. Muito bem, isso aí. Então, lá no iniciozinho do texto, estava essa parte, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que limpar bem o buraco do dente, retirar todo o resto de comida e, em seguida, bochechar com água morna e um pouco de sal, tá? Essa era a resposta. Então, quem ainda não tem o exercício, não tem problema, mas quando copiar, vai lá na plataforma, assiste essa aula de novo, só o Tia, finalzinho da aula bota no chat, tia. para corrigir. Não vai dar tempo de eu colocar tudo. Eu acho que não vai dar tempo, não. Vamos lá, vou Então tentar. repete aqui, tia. Eu tô no buraco Vou tentar do colocar. dente. Espera aí, vamos ver se eu consigo. Vou tentar colocar. Deve se limpar bem buraco. Vou colocar por partes, tá? Que aí vocês vão copiando já. Retirar tudo o resto de comida. É tudo na mesma resposta, tá? Em seguida, enxaguar água morna e sal. Bom, toda essa resposta aí é da letra A. Deve-se limpar bem o buraco, retirar todo o resto de comida e, em seguida, enxaguar com água morna e sal. Vai pra ver, tia. Na B, o que fazer para prevenir a cárie? Quem fez essa? Eu. Fala, Kailane. Escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, evitar lanches com alimentos açucarados e visitar o dentista 2 vezes ao ano. Muito bem. Vou colocar então aí no chat. Letra B. Evitar doces, escovar bem os dentes e visitar o dentista regularmente. Pronto. Tá aí no chat também a letra B. Ô, professora, Oi, pode falar, Pedro. você já foi atrás do bloco 2? Se eu já fui aonde? Não tem um bloco 2? Ah, Aí atrás dele tem um montão de árvore, não tem? Ali na travessa. Outro cara botou fogo ali e lambeu a árvore toda. É mesmo? Aham. Nossa, não vi não. Eu não tenho saído de casa para nada. Aí eu nem Não, dei. é que eu vi também da janela aqui, né? Que janela virada pra lá. Você mora para lá, né? É, eu moro para cá para frente, aí não dá para ver. Aí andou tudo.
Bom, agora vamos na C. O que é camada branca na língua? Quem conseguiu fazer? Eu. Sapinho, tia, sapinho. Fala, Josias. É provocado por uma camada branca ou amarelada na língua e no céu da boca. Muito bem. Então vamos lá. Vou colocar aí no chat. Letra C. É causada por quê, tia? Causada por certas doenças. Tá aí no chat também, ó. É o surgimento de uma camada branca ou amarelada na língua causada por certas doenças. Essa é a letra C. Agora a D. Também fiz. Eu também fiz, tia. Tá, peraí, só um instantinho. Letra D é o que é sapinho. Eu fiz. Fala, Vinícius. São pequenas manchas brancas que aparecem em leite coalhado. Aparecem na boca e na língua. Sim. E Nathalie colocou o quê? Pequenas manchas brancas que aparecem no céu da boca e na língua. Tá, ok. Então vamos lá. Vou colocar aí no chat também. São pequenas manchas brancas com aparência de leite coalhado que aparecem na boca e na língua. Pronto, são pequenas manchas brancas com aparência de leite coalhado que aparecem na boca e na língua. Essa é a letra D. Só faltam duas. Agora, o que é sapinho? Quem fez? Notícias são aftas. São aftas? É, Tia, você já falou esse já. o que são aftas? Agora é letra E. Desculpa, é letra E. O que são aftas? Eu falei D, me confundi. O que são aftas? Isso mesmo. Eu fiz também. Eu vou falar aqui. São pequenos pontos doloridos no interior da boca e nos lábios. Surgem quando a pessoa tem febre e resfriado.
Isso. Aí nessa questão são duas perguntas: o que são aftas e quando surgem, né? Então, aftas são pequenos pontinhos brancos e doloridos que aparecem no interior dos lábios e da boca e surgem quando a pessoa tem febre e resfriado. Ou então, não está citando aí no texto, mas pode aparecer também quando a gente come alimentos muito ácidos, né? Igual limão, igual abacaxi, quando a acidez do alimento é bem forte, pode ter o aparecimento da afta também. Então, vou colocar aí. São pequenos pontinhos brancos e doloridos que aparecem no interior dos lábios e na boca. Aí ele pergunta: quando surgem? Surgem quando a pessoa tem febre ou fica resfriada. Pronto. Professora, Oi, Yasmin. eu coloquei isso, só que no final eu acreditei que até mesmo pode aparecer quando se come algo muito ácido. É o que eu Isso, senti no final. ótimo, perfeito. Aí no texto fala Tia, quando. a é o quê? A letra E está no chat. A pergunta. A pergunta é o que são aftas e quando surgem, Tá. tá? Agora a F. Quando as aftas costumam desaparecer? Depois de 5 dias, elas desaparecem. Isso aí, depois de 5 dias. Só que a gente sabe que algumas pessoas, às vezes, podem levar um pouquinho mais de tempo, como é o meu caso. Eu não fico boa da afta nunca em 5 dias. Sempre mais de uma semana. De 5, meus 5 dias parecem que são 10 dias, porque eu fico muito Ficou mais assim. dias. Aí isso vai depender muito do organismo da pessoa, entendeu? O meu organismo ele é muito sensível à acidez de determinados alimentos. Então, se eu comer qualquer alimento muito ácido, vai dar afta e essa afta vai ficar um bom tempo, tá? Aí o número 2, a questão era o seguinte: desenhe um dente e nomeie suas principais partes. Ô, Aí tia, tem a letra G. G, A G. qual é a G? A G é como devemos tratar a gente vídeo. Ah, sim, perdão. É, tem mesmo. Faço uma aqui. Pulei aqui. Peraí, vamos lá. Vou botar aqui a G. Letra G. Como devemos tratar a gengivite? Escovar os dentes após as refeições. Comer alimentos nutritivos e evitar doces e alimentos difíceis de tirar do dente. Isso aí. Então, vamos lá. No meu caso, o alimento difícil de tirar do dente é o frango. Porque meu pai aqui só compra frango. Enche o congelador de frango.
Então, mas assim, tem outros alimentos também que às vezes são difíceis de tirar do dente. Alguns doces, por exemplo, se a gente comer um pé de dente, ele gruda. Pra mim, tia, é carne seca. Aquilo gruda e não sai mais. Nossa, carne seca é verdade, Davi. Também, porque é bem fininho, né? Então, ó, escovar bem os dentes. Escovar bem os dentes. Comer alimentos nutritivos. Evitar doces, alimentos difíceis de retirar dos dentes. Pronto. Essa é a G. Aí na 2 é que era o desenho. Aí vocês tinham que desenhar isso aqui. Então, quem ainda não tem, quando for copiar o texto lá na plataforma, no final do texto vai aparecer esse desenho, aí vocês desenhem no caderno e coloquem os nomezinhos que estão por aqui, tá? Enquanto vocês terminam de copiar aí a correção, eu vou só conferir quem eu não consegui dar a presença quando estava entrando. A Alexandra, tá aí? Não. Ângelo. Não. Ana Clara, eu já tinha dado presença, tá, Ana Clara? Ângelo tá aí? Não. Arthur. Saiu da escola. Beatriz Costa. Sem celular. Brian tá aí, né? Eu já vi aí. Caio Cipriano também não tá, né? Davi tá por aí, né? Presente. Davi, essa não se faz. Gustavo não tá. Ih, mano, Oi. do Oi? Eu tinha do nada, o cara liga o áudio e fala, Davi, entra no Free Fire. O que, cara? Eu, hein? Dias. Do nada, cara, você fica Lucas mutando todo mundo e não Miguel. pode reclamar. Tchau, tia. Tchau. Tia. Quem eu não chamei ou quem eu não chamei, mas que está lá no início da chamada, pode sair. Maria Isso, já me Fernanda. chamou? Miguel, tá aí? Presente. Mariana, eu já tinha dado presença já, tá, Tia, Mariana? tia, eu já tô presente aqui. Giovana também, eu já tinha dado presença. O restante eu já tinha marcado. Foram só esses mesmo. Só me conta, né, irmã? Mafê tá aqui. Eu não sei se ela falou presença ou não, mas ela tá aqui. Quem? Tia, já passou. Tia, eu vou botar Pode. Richard pode. Pode. Lucas Eu, tia, Miguel Thiago. tá aí? Tô. Ah, então tá. Era só o Lucas Miguel que eu queria confirmar. Tá bom? Tchau, tia. Oi, tia, você deu minha presença? Tchau, tchau. Você deu a minha, tia? Já dei, Nathalie. Dei sim. Ah, tá bom. Tchau, professora. Tchau. Até semana que vem. Aí semana que vem vai ser ciências, tá? Tá bom. Tá. Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.